exemplo, você trabalhar numa empresa pública, você liderar uma empresa pública, as empresas públicas brasileiras são muito grandes, é você liderar a maior empresa desse setor. Eu confesso a você, eu já tinha tomado uma decisão de sair da própria CPFL, isso era público, estava fazendo a minha transição para o meu sucessor, quando recebi esse convite e com essa honra me mobilizei muito rapidamente, né? Eu até falo assim, até para os jovens que nos acompanham aqui, porque a gente vai para a Red Hunter e o Red Hunter pergunta, o que é que você gosta de fazer? E o camarada fala, não, eu adoro desafios, né? Você ir para uma empresa pública, nas condições que eu fui, assim, adorar desafio. E eu vou dizer para você que foi o mais legal que eu enfrentei na minha carreira, do qual eu mais me orgulho. Eu já tinha, Furla, não sei se vocês conhecem, eu trabalhei 18 anos na CESP, eu trabalhei no setor público e fui responsável à época lá por organizar o processo de privatização da companhia. Eu, na verdade, fui para o setor privado em função da privatização da CESP. Eu me privatizei um pouquinho antes, fui para uma empresa privada, que tinha sido acabado de ser privatizada, a RGE, e na sequência fui para a CPFL e fiquei 18 anos nessa companhia. Então, quando eu fui de novo à Eletrobras, eu já tinha passado 18 anos no setor público e 18 anos no setor privado. Foi um choque para mim pegar a Eletrobras na condição dela. Só para vocês terem uma ideia, a CPFL, da qual eu saí, tinha acabado de ser vendida por 40 bilhões de reais. Eu entrei na Eletrobras, ela valia 9 bilhões de reais. A maior empresa do setor elétrico da América Latina, um terço da geração brasileira, praticamente metade da transmissão, valia um quarto da CPFL. Era uma vergonha. Muito endividado, uma alavancagem de quase 9 vezes. Vocês sabem que hoje no Brasil você entra em recuperação judicial com 6, nós estamos com 9, e a jornada que eu vou sintetizar muito rapidamente é a seguinte: é aquilo que se tem que fazer numa empresa privada. Eu acho que tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro nos permitiu fazer isso. Ou seja, nós tivemos que reduzir quadro pessoal, a empresa veio de 26 mil empregados para menos de 12, num prazo de 4 anos. A empresa tinha que fazer privatizações. As privatizações que o BNDES tem assessorado começaram, na época, com as privatizações das distribuidoras da Eletrobras. Nós vendemos 7 com a assessoria do BNDES. Vendemos 80 SPS, algo que é absolutamente incomum no setor público, porque o setor público, as empresas estatais, o DNA é de comprar, é de investir, não é de desinvestir. E nós fizemos isso. E com isso, nós tivemos assim uma redução expressiva de custos, né? Não só pela redução de empregados, mas mais de 40%, plantando OBZ, essas coisas. O final da história é o seguinte: a empresa de 9 vezes alavancada veio para menos de 2. Hoje ela investe mais de 5 bilhões por ano, tem um projeto aprovado já para ela ser privatizada. Ela saiu daqueles 9 bilhões, passou a valer 70 bilhões de reais, e eu não tenho dúvida que com a privatização vai quase que dobrar esse valor. Então, é uma honra para um profissional de qualquer setor poder contribuir para recuperar um valor que pertence a cada um dos brasileiros. Foram 60 bilhões recuperados nessa jornada de quase 5 anos lá. Então, me orgulho muito, foi uma satisfação muito grande. É a melhor parte do meu currículo, sem dúvida nenhuma. Propósito com impacto. Você trabalha completamente alinhado com o propósito de ajudar, né, as pessoas, de melhorar a eficiência dos serviços públicos e com impacto que é muito difícil você ter no setor privado. Então, eu entendo, Caio, dessa saudade que eu já estou pensando no meu futuro no setor privado, já tenho saudade antes de voltar, né? Então, realmente, na minha pasta, aí, dando alguns exemplos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico integrou hoje a Estratégia de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e a parte de Trabalho e Empreendedorismo. Isso fez com que a gente pudesse integrar muitos processos que tipicamente não se falam. Uma das grandes conquistas foi melhorar muitos dos indicadores do ranking Doing Business. Era um trabalho muito grande que o Caio começou, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, e na época se abria empresas em mais de 100 dias. Hoje a gente consegue abrir empresas de baixo risco em menos de 3 horas. Então, você vê assim, o impacto dessa integração de poder ajudar. Como é que foi esse processo de negociar com as pessoas, de conversar, de respeitar o BNDES tem ritos, bons... Né? Não, mas o BNDES tem um bom quadro de colaboradores de carreira também, né, que precisam ser escutados. E conta aí para a gente os bastidores. Se eu tiver que resumir essa diferença principal do público para o privado, especialmente no setor financeiro, que foi o que eu fiz a minha vida inteira, e eu brinco que eu tentei sair do banco
saí de banco e fui trabalhar no Ministério da Economia, mas não consegui, me botaram de volta em banco. Então, acho que é meu destino. Mas se eu tiver que resumir a principal diferença, no setor privado, aí na XP, vocês com certeza passam 89% debatendo o que fazer. O que fazer, vai para lá, compra, vende, contrata, tal. E 11% é como fazer. Bota para lá, bota para cá, vai, tá feito. Errou, troca de novo. O setor público é ao contrário. Você tem muita clareza do que fazer e você passa 85% do tempo discutindo como fazer. E acho que essa é a grande diferença e até a beleza das duas experiências que eu novamente recomendo a quem puder ter. E eu queria voltar aqui para o Montesano e te perguntar de propósito, né? A gente está aqui trabalhando, vocês estão ali trabalhando firme para entregar uma sociedade melhor lá na frente, cada um acreditando e trabalhando naquilo que acha que tem mais impacto, como a Patrícia falou. E eu tenho acompanhado seus posts nas redes sociais e você sempre termina os seus posts falando do futuro do molequinho. E tem ali um garoto que está lá na foto, que pode ter um futuro melhor, dependendo de como a gente fizer um futuro melhor para o nosso país. Queria que você contasse um pouco disso, como é que você vê as suas realizações e como isso pode mudar a vida das pessoas. Molequinho foi o personagem que surgiu, cara, de forma espontânea, numa das palestras do BNDES, e a gente estava falando de propósito de uma foto de um molequinho, literalmente, na tela. E a gente falou, é para ele que a gente trabalha. Então, acho que esse é o principal combustível do nosso dia a dia, de acordar segunda-feira de manhã, animado, vamos lá, vamos trabalhar. E aí, cara, acho que é independente de quem está no público ou quem está no privado. Como a Patrícia bem colocou, e a história dela marca isso, a dificuldade social que a gente tem nesse Brasil e o desafio social tecnológico que a gente tem pela frente. Então, educação de qualidade, experiência, estar na cadeira certa, no lugar certo, é um privilégio para mim, para a Patrícia, para o Wilson, mas para você, para o Furla, e com certeza para todo mundo que está nos assistindo aqui. Então, esse combustível do propósito da nossa elite brasileira é que vai transformar o Brasil. O Brasil é a soma de todos nós juntos e o que nós espelhamos. Com certeza, a população inteira. Mas as elites, quem tem doutorado, mestrado, estudou em escola de primeira linha, tem um dever ainda maior, profissional, cívico, e cada vez mais as coisas estão misturadas. Cada vez mais um CEO, um CFO, ele tem que alinhar o propósito dele com a lucratividade e sustentabilidade, e as coisas estão se misturando. Cada vez mais vai ficar difícil separar uma coisa da outra. Então, esse combustível nosso, como foi o combustível financeiro há 40, 50 anos atrás, que fazia a turma acordar cedo e matar o competidor e trabalhar, está mudando de forma geracional, de forma social e tecnológica, para o propósito, seja do molequinho, do meio ambiente. Então, essa nova ferramenta de gestão, que é o propósito do molequinho, chegou para ficar. E as empresas que entenderem isso melhor, com certeza vão ser mais competitivas, vão trabalhar mais, vão engajar mais, vão ser mais ágeis, vão ser mais inovadoras. Porque o propósito unidimensional do dinheiro, ele é muito mais pobre, muito mais de curto prazo e muito menos gratificante e empoderador do que o propósito do molequinho. Então, meu convite a todos os gestores e CEOs, e CFOs e COOs que estão nos olhando, abraça o seu propósito, que isso vai tornar a sua empresa muito mais competitiva, seja pública ou privada. E é isso que eu tento fazer todo dia, de segunda a sexta-feira aqui no BNDES. Vale muito a pena para o setor público, é uma experiência indescritível. E fazer ela meio feita, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Todo mundo que vai para a gestão pública vai ter um processo em algum momento, né? E não é porque está fazendo coisa errada, gente, é porque é um modelo que funciona. Tem gente que tem processo por coisas erradas, mas tem muita gente que não é por coisas erradas. Então, tem que ter coragem. E um ponto até que eu queria dar de exemplo do governo de São Paulo, o governador sempre nos estimulou aqui a ter o maior programa de desestatização e fazer uma reforma administrativa. No contexto de grandes desafios, nós fizemos as duas coisas no meio da pandemia. Se você pegar o leilão ali do lote Pipa, Piracicaba Panorama, foi o maior leilão de rodovias da história do Brasil, com um ágio histórico ali de 7.200%. E a Pipa é uma rodovia de mais de 1.000 quilômetros, e o investimento do consórcio vencedor, que inclui um fundo soberano de Singapura, também numa participação histórica, investimento de 15 bilhões de reais no total, 1 bilhão pela concessão, 14 bilhões de investimento, o Montesano acompanhou de perto ali, e mais de 7 mil empregos gerados. Mas o que foi legal, e falando do propósito? Pouca gente sabe, eu vi o governador aí junto com o Algor em Davos discutindo esse consórcio, que é o primeiro consórcio carbono zero. O consórcio ganhador tem que comprar crédito de carbono ou dar um jeito de ser neutro em carbono.
Então, o propósito, quando a gente se comprometeu como ambiente no Estado, tem que valer para tudo. Isso virou um grande exemplo internacional. E eu vi, assim, contractors internacionais querendo aprender com esse exemplo. Foi muito inspirador para o ponto do Montesano, que a gente pode fazer sim, e a gente faz muita coisa inovadora. Eu vi ali os maiores developers do mundo querendo aprender com esse modelo que a gente fez, esse consórcio. Então, dá para fazer, e não é uma coisa ou outra, é coragem, propósito e impacto. Quando a gente começa a querer fazer qualquer coisa, assim, buscar um caminho, o meio do caminho, né? O meio do caminho é diferente do caminho do meio. Então, é lembrar que são essas três coisas e sempre ir pelo caminho do meio, porque o Brasil está precisando muito disso agora.